sei que tudo vês no coração. A ti venho adorar, a graça suplicar, o teu favor buscar, Senhor meu Deus. Dirijo a ti, Senhor, minha oração, no mal que pratiquei, a confissão. Se tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Senhor, minha oração, divino amparo és em aflição. Tu podes consolar, minha alma confortar e sempre me guardar de todo mal. Atende, ó meu Senhor, minha oração, que humilde sobe a ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, por Cristo mediador, que sempre em teu amor possa eu viver. Amém. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixo aqui meu abraço à Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá e a todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, que Deus continue também abençoando a sua vida e a sua família. Estamos mais uma vez aqui para transmitir o recado do Senhor. O nosso intuito aqui é ser usado como instrumento para abençoar a sua vida. E antes de nós fazermos a nossa devocional, o nosso momento de estudo, quero fazer uma oração em favor da sua vida, em favor da sua família e que Deus continue iluminando a nossa mente para compreendermos a sua palavra. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, querido e bondoso, amoroso Pai, mais uma vez queremos agradecer a Ti pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo sustento constantemente tem sido derramado sobre as nossas vidas. Continue, Pai, nos guardando de todo o mal, principalmente desse mal que tem nos assolado. Também queremos rogar que o Senhor ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua santa palavra. Em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. A nossa devocional de hoje será no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, melhor dizendo, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 8, onde nós iremos falar sobre a oração, ou perseverança na oração, que é o nosso dever como cristão. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vai falar esta parábola, dizendo exatamente sobre isso, sobre que o cristão, o servo de Deus, deve perseverar na oração sempre e nunca esmorecer. Então ele vai falar essa palavra aqui do juiz iníquo e da viúva para nos ensinar que vale a pena perseverar na nossa vida de oração. Então vamos ler o texto e depois nós vamos destacar aqui algumas lições para nortear a nossa vida. Leiamos.
Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a quem a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E nesse texto, o Senhor Jesus Cristo, ele fala dessa perseverança após ele terminar um assunto onde ele estava falando sobre o reino de Deus. Ele estava falando sobre os eventos que iriam acontecer antes da sua vinda e também como seria a sua vinda para reclamar o reino de Deus. Até mesmo porque o reino já foi inaugurado na vinda do Senhor Jesus Cristo, mas terá o reino definitivo quando ele voltar. E nesse momento, o Senhor Jesus Cristo, ele ensina aos seus discípulos que após a sua ascensão até a sua vinda, nós precisamos nos colocar em oração, perseverando em oração, porque nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, mas ele diz aqui nessa parábola que vale a pena orar, que vale a pena confiar no Senhor, e o Senhor ele vai responder às nossas orações no tempo dele, na forma dele, mas o texto nos ensina que nós devemos depender da pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui esta parábola ele vai nos ensinar para continuarmos confiando nele e jamais desanimarmos na nossa vida de oração. E o versículo 1 já diz: disse-lhe Jesus uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou de uma analogia, onde tem um princípio poético, um princípio moral, uma lição espiritual. Então o Senhor Jesus Cristo ele usava os elementos do cotidiano, ele usava comparações do cotidiano para nos dar esse ensinamento. E aqui ele faz essa comparação entre esse juiz e essa viúva que pede para que esse juiz iníquo viesse a julgar a sua causa porque ela estava se sentindo injustiçada. E o versículo disse de Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou em outras palavras, dentro do nosso tema que nós vamos tratar, temos uma vida de perseverança na oração. E aqui destacamos que esse texto podemos separar ele em duas partes. Primeiro, Jesus ele vai contar a parábola até o versículo 5. Ele vai falar dessa parábola, ele vai colocar diante dos discípulos esse assunto e a partir do versículo 6 até o versículo 8 nós vamos ver aqui a lição dessa parábola. E a primeira coisa que nós podemos destacar aqui na nossa vida de oração, que é um dever para a vida do cristão. Então aqui a parábola já nos ensina, é um dever a oração para a vida do cristão. E é um dever para nós orarmos quando? Só nos momentos de dificuldade, momentos pontuais? Não, é em todo momento. A palavra de Deus diz que é um dever de orar sempre. Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17, diz: orai sem cessar, em todo momento, em todo tempo. E diz que esse dever de orar sempre deve ser acompanhado de algo maravilhoso, aonde nós não devemos deixar jamais
nunca esmorecer, ou seja, desanimarmos, deixar esvair as nossas forças, mas continuar perseverando. Paulo, falando aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, ele diz: perseverai na oração. Em Efésios, capítulo 6, versículo 18, também temos um ensinamento do apóstolo Paulo falando sobre a armadura de Deus, e ele vai falar sobre a oração, a importância da oração dentro desse contexto. Ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós aprendemos aqui, dentro dessa parábola, que é um dever, e esse dever de orar deve ser sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar diante das situações. Em vez de esmorecer, devemos perseverar na nossa vida de oração. Aí no versículo 2 até o versículo 3, 4 e o 5, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele fala que a nossa oração ela tem valor, a nossa oração será respondida. E ele então vai usar aqui esses dois personagens, tanto o juiz iníquo como a viúva, dentro dessa narrativa de uma causa que deve ser julgada por esse homem que não teme a Deus e não respeita homem algum, e por essa viúva que era considerada uma pessoa desamparada. E aqui, então, o Senhor Jesus Cristo usa essa parábola para dizer que a nossa oração ela tem valor e que a nossa oração ela será respondida. E aqui o intuito, o propósito do Senhor Jesus Cristo é mostrar que até mesmo um juiz terreno, um homem muito ímpio, trata com justiça aquela viúva que persevera. Quanto mais o justo, o santo, o amoroso Pai não fará justiça aos seus eleitos que clamam dia e noite continuamente. Então o propósito aqui é mostrar, se um juiz iníquo, mau, ele vai julgar a causa dessa viúva, que tanto pede, que tanto importuna, imagine o nosso Pai amoroso, nosso Pai santo, nosso Pai justo, não fará justiça aos seus eleitos, aos crentes, aos seus escolhidos, que clamam dia e noite. Então, está dando aqui a resposta que a nossa oração ela tem valor. E então nós vemos aqui esse juiz. Olha o versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Então esse homem aqui, ele era um homem anti-Deus, ele não tinha nenhum respeito, nem por Deus e nem pelas pessoas. Era um homem desprezível, um homem egoísta, um homem que não tinha amor pela justiça. Ele não perguntava para ninguém o que ele ia fazer, ou até mesmo para Deus, se era dessa forma, se era desse jeito, ou até mesmo pedindo iluminação do Senhor, ou para qualquer pessoa, que se ela aprovava ou desaprovava. Então ele não tinha interesse pela justiça, ele não tinha amor, ele era um homem egoísta, fazia o que bem dava na telha. E tudo isso para dar um contraste depois com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, que ele é justo, que ele é reto e ele fará justiça àqueles que estão perseverando, àqueles que estão clamando no Senhor. E nessa cidade também havia essa viúva. Então nós vemos aqui que havia essa confrontação dentro dessa cidade, aonde essa viúva foi ao encontro desse juiz pedindo para que a sua causa fosse julgada. Essa viúva aqui, dentro do nosso texto, do nosso ensinamento, ela tem uma grande importância, que Deus ele sempre vai cuidar daqueles que são desprotegidos, aqueles que são desfavoráveis, aqueles que são órfãos. Então aqui está dizendo que Deus ele sempre vai ser favorável àqueles que estão sendo julgados injustamente. Até mesmo dentro do nosso contexto, existe um contexto de perseguição. Depois que o Senhor Jesus Cristo mesmo ele vai assunto ao céu, ele diz que perante a sua ascensão e a sua segunda vinda,
vai ter lutas, vai ter adversidade, vai ter perseguições, e Cristo está dizendo, olha, vocês não vão ficar desamparados. Então essa figura dessa viúva aqui é Deus cuidando daqueles que estão sendo perseguidos, daqueles que estão sendo injustiçados e daqueles que precisam do agir e da proteção do nosso Deus. Então tinha essa viúva ali, e essa viúva tinha sido tratada de uma maneira injusta. Não sabemos aqui qual foi a injustiça que foi cometida na vida dessa viúva, mas ela pede que aquele juiz viesse julgar a sua causa contra o seu adversário. Nós não sabemos, poderia ser que as pessoas estavam retendo alguma coisa que ela tinha direito, referente ao seu dinheiro, ou alguém estava defraudando a vida dela, roubando, né, dela, tirando dela, não sabemos, mas ela pede aqui para que a sua causa fosse julgada. E de tanto a viúva importunar, ela foi atendida, como diz o versículo 4 e o versículo 5, né, que diz que ela foi atendida, e ela foi atendida por causa da sua perseverança. A sua perseverança venceu aquele juiz iníquo, aquele homem que não respeitava ninguém e fazia tudo como ele queria. E ele então, por causa da sua perseverança, ele atendeu a sua causa, aquilo que ela estava precisando. Olha o que diz o texto. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Aquilo que foi falado lá na frente, que ele não temia a Deus e não respeitava homem algum, novamente é citado aqui, porque isso tem importância. Porque isso aqui está sendo pontuado de novo, porque essa é a característica deste homem. Este homem que não temia Deus, esse homem que não respeitava, mas ele julgou a causa dessa mulher. E aí vai fazer a comparação com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é santo, amoroso, que é justo. Ele não fará justiça àquele que clama por ele dia e de noite. Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele que é o nosso reto juiz. E diz o versículo 5, todavia, como esta viúva me importunar aqui, ela constantemente pedia para ele julgar, ele então fala, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar. Então, de tanto ela perseverar, de tanto ela agir dessa maneira, ela foi atendida. E o versículo 6 e diante, agora nós vamos ver a lição aqui, que essa parábola, Jesus então vai explicar essa parábola, dando a lição da mesma. E aqui diz que, então disse o Senhor, considerai o que diz esse juiz iníquo. Considerai o quê? Considerar aquilo que ele falou. E o que ele falou? Eu vou julgar a causa dessa viúva porque ela me importuna. E até mesmo ele coloca aqui um atenuante para não suceder que venha por fim me molestar-me. Mas nós devemos considerar mais a primeira parte, que está falando que ele ia atender porque essa viúva estava importunando constantemente. Então ele responde, ele favorece aquilo que aquela mulher estava precisando. E a lição que nós devemos levar aqui em consideração é o que esse juiz iníquo então falou, que foi atendido. Aí o versículo 7 então diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Então Deus ele vai fazer justiça, sim. Deus ele vai fazer justiça aos seus escolhidos. Deus não vai permitir que nenhum dos seus escolhidos, nenhum dos seus servos, nenhum dos seus eleitos venha cair ou desfalecer, a esmorecer ou até ficar sem uma resposta. Por mais que aos nossos olhos pareça demorado, né? Porque aqui nós estamos falando da ascensão de Cristo até a sua volta, e o versículo ainda fala que então Deus ele fará justiça aos seus eleitos, aquele que ele elegeu para a salvação, para o seu serviço, para a sua glória. E o que Deus demanda é que o seu povo persevere em abrir o seu coração para Deus. Assim como essa mulher, julga a minha causa, Senhor. Julga a minha causa, julga a minha causa.
essa também deve ser a nossa oração. Senhor, julga a nossa causa. Senhor, julga a nossa situação. Senhor, nós estamos orando, perseverando para que haja uma intervenção do Senhor na situação que nós estamos passando, porque só o Senhor pode intervir, pois Deus ele está de prontidão em nos defender. Como diz aqui, digo-vos que depressa lhes fará justiça, não como aquele homem, não como aquele juiz, que foi protolando, não atendendo, mas chegou um dia que ele teve que atender. Ele sendo um homem mau, ele sendo um homem iníquo, um homem que não teme a Deus, mas ele atendeu pela perseverança. E assim nós, perseverando, entendendo que o nosso juiz é reto, justo, amoroso, e que ele se importa e ele está de prontidão em nos atender. E essa expressão, digo-vos que depressa lhe fará justiça, nós podemos também pensar naquele dia que o Senhor Jesus Cristo, ele voltará e de uma rapidez acontecerá alguns eventos. Os mortos, eles ressuscitarão e terão um corpo glorificados, no abrir e fechar dos olhos, nós vivos seremos transformados, seremos levados juntamente com ele entre as nuvens e todos os outros eventos que acontecerão. Isso na vida do cristão. A justiça de Deus sobre a nossa vida de uma maneira tão rápida. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então aqui não é uma especulação sobre se somos salvos ou não, se temos fé ou não, mas aqui é para a gente fazer um autoexame da nossa vida. Que fé é essa aqui? Achará porventura fé na terra? Que fé é essa? A fé da viúva, de perseverança, uma oração. Então aqui o autor está dizendo exatamente sobre eu fazer um autoexame da minha vida, do momento que eu estou passando, como é que está a minha perseverança, como é que está a minha oração, como que está o meu diálogo com Deus, a minha intimidade com Deus, que eu procure a cada dia viver esta vida até o momento que Ele voltar, até o momento que Ele me levar desse mundo. Mas eu tenho que continuar perseverando e não deixar que nenhum obstáculo venha me abater, me desanimar no meio do caminho, mas sempre olhando com perseverança. Vamos continuar tendo uma vida de oração. Que Deus te abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida, hoje e sempre. Amém.